A situação mais terrível que passei em minha vida foi há 9 anos. Eu admito, eu era apenas um menino estúpido da segunda série. Eu não sabia quanto sofrimento e coisas terríveis existiam nesse mundo. Mas essa história não é sobre mim. É sobre uma menina que eu conheci em minha escola. Nós a chamávamos de Jill. Eu não a conhecia muito bem. Era muito quieta. Quase nunca falava em sala de aula. Roía muitas unhas e sempre tinha o cabelo cobrindo o seu rosto. Ela parecia estar sempre enjoada ou com uma expressão indiferente. Mas talvez o mais estranho dela eram seus olhos. Eram de um azul pálido e eram fundos. Sempre tinha um olhar muito triste ou frio, como se ela estivesse sonâmbula ou como se tivesse acabado de chorar. As coisas começaram a ficar tenebrosas com a chegada de novembro. As férias estavam quase chegando. Assim, a maioria dos estudantes, incluindo eu, estávamos contando os dias para sair. Eu estava na aula de história, lendo um capítulo lá de 1800, quando um ruído me distraiu. Parecia que alguém estava gemendo, mas era um som muito leve. Eu olhei para trás da minha carteira e vi Jill, que ela estava dormindo. Seu nariz estava ressoando e parecia que ela apertava a boca com força. Eu tratei de ser uma boa pessoa e a sacudi de leve, para que acordasse antes que o professor a visse. Foi quando ela acordou de uma forma muito estranha, os seus olhos se abrindo repetidamente com uma respiração pesada. Eu perguntei se ela havia tido um pesadelo, e como resposta, ela apenas balançou a cabeça negativamente e voltou a ler o livro que estava lendo antes de cair no sono. Pensei que era algo esquisito, mas foi depois de algumas horas que as coisas ficaram esquisitas de verdade. Tive apenas poucas horas de aula com Jill, então eu não a vi até horas depois. Minha professora de ciências me enviou à secretaria para tirar cópias de uma folha de trabalho, pois tinha esquecido de tirar no dia anterior. Quando ela estava a caminho, tudo parecia fora do lugar. As pessoas que eu precisava encontrar não estavam, e a enfermeira estava completamente fechada. A curiosidade me fez caminhar até a porta da enfermaria. Eu coloquei a orelha na porta, e isso foi o que eu pude escutar. Por que ninguém além de mim pode ouvi-los? Escute, ninguém está dizendo nada a você. Você precisa dormir. Não, se eu fechar os olhos, eles vão me encontrar. Por favor, para de gritar, não faça escândalo. Essa curta conversa foi seguida por gritos e prantos. Eu tirei a orelha da porta e dei alguns passos para trás. A única coisa que pensei foi: que diabos está acontecendo ali? Logo depois, a maçaneta da porta começou a girar, como se estivesse fechada e alguém quisesse sair com desespero. Após alguns segundos, Jill saiu da sala. Seu rosto estava sombrio e seus olhos estavam vermelhos, como se estivesse chorando, que é o que provavelmente estava acontecendo. Ela correu em minha direção, fazendo com que nos batêssemos e caímos no chão. Me ajude. Ela disse. Parecia que ela queria gritar, mas sua voz era fraca. Por favor, me ajude. Você pode escutá-los? Ela me perguntou, mas por mais que eu quisesse responder, estava muito assustado. Seus olhos não pareciam tristes ou sonolentos, mas eu via neles o limite da loucura. Eu não consegui dizer nada, então ela levantou e correu para longe da secretaria, em direção ao refeitório. A essa hora, estava vazio. Ela caiu de joelhos no chão segurando a cabeça e gritando, apenas gritando. Eu me aproximei para tentar ajudar, mas num movimento rápido, ela pegou uma caneta que eu levava na mão e a enterrou no próprio ouvido, e depois no outro. Ela começou a sangrar e largou a caneta no chão. Ficou quieta por alguns minutos, apenas respirando. Então, virou a cabeça lentamente em minha direção, lançou um olhar de desespero para mim e sussurrou: Eu ainda os escuto. Depois desse dia, eu nunca mais vi Jill. Boatos dizem que ela foi para um manicômio, que cometeu suicídio e coisas afins. Eu nunca saberei qual foi o destino que ela tomou, mas se há algo que jamais sairá da minha memória, são aqueles olhos azuis, pálidos e fundos, olhando para mim. Seus olhos estavam envoltos numa loucura, e seus ouvidos, mesmo com os tímpanos rompidos, ainda podiam ouvir vozes que a torturavam. Quando eu tinha 9 anos, desenvolvi uma fobia classificada como rara. Segundo os médicos informaram meus pais, exitrofobia é o medo de espelhos. Ou melhor, ver seu próprio reflexo em um espelho. Poucas pessoas hoje em dia e com essa idade não gostam de se ver. O narcisismo é bem mais comum.
e as fotos do espelho estão aí para provar isso. Entretanto, para mim, eu começo a entrar em estado de pânico se me vejo, até pelo canto do olho, em um espelho. Quando mais nova, meus pais diminuíram esse medo cobrindo ou pintando qualquer superfícies refletoras para que eu não me visse para o acidente. Eu fui educado em casa. Qualquer evento fora era evitado. Fizeram de tudo para que eu ficasse a salvo do meu maior medo. Ano passado, eu me mudei. Trabalho em casa, o que é perfeito para mim. Adoro ter meu próprio lar, com nada que possa refletir minha própria imagem. E estou muito feliz que meus pais agora podem ter de volta um senso de normalidade em suas vidas. Comecei a me consultar com um novo terapeuta. Quero superar esse meu medo. Dr. Franks usa um tipo de método que chama de imersão agressiva. Você supera o seu medo enfrentando-o. Isso para mim soava como uma melhor ideia possível. Se eu pudesse confrontar o meu medo, logo eu o superaria. Antes de começar a conversa com o Dr. Franks, eu não conseguia me lembrar como a minha fobia começou. A exipetrofobia pode iniciar da infância ou se despertar por um evento traumático. Eu não me lembrava de nenhum trauma relacionado a isso, até que começamos a discutir o meu passado. Meus pais nunca haviam me falado como aquilo começou, só que simplesmente aconteceu, mas eu me lembrei quando o Dr. Franks começou a fazer as perguntas. Eu tinha 9 anos, isso eu sei. Me lembro de estar fazendo alongamento na aula de balé, na frente de um espelho enorme, me observando vestida com leggings de oncinha e tutu rosa. Me lembro da apresentação, minhas colegas e eu dançando para os nossos pais. Me lembro das meninas da minha casa enquanto ainda vestíamos os tutus e sapatilhas de balé. Me lembro do meu irmão tentando nos assustar e fazendo caretas. Me lembro de ficar na frente de um espelho segurando uma vela, pois minhas amigas tinham me desafiado. Eu me lembro de estar repetindo uma frase no banheiro escuro, vendo meu rosto no reflexo do espelho. Lembro do meu irmão pulando da banheira para me assustar, mas não foi isso que me assustou. Era algo no espelho. Meu rosto estava mudando. Era o som de uma mulher rindo. Dr. Franks diminuiu o ritmo da sessão depois disso, mas ontem, quando eu entrei em seu consultório, ele estava escuro e com uma cadeira no meio da sala. Ele me guiou até a cadeira e pediu para que eu sentasse olhando para o chão. Fiz o que pediu. Ele saiu da sala e voltou com o espelho de corpo todo. Eu me levantei pronta para fugir. Ele me acalmou e eu me sentei novamente. Ele colocou o espelho na minha frente. Eu fechei os olhos e senti aquele pânico familiar se instalando no meu peito. As palmas das minhas mãos estavam suando. Um gosto ácido subia pela minha garganta. Meu coração batia tão rápido que eu podia senti-lo nos meus tímpanos. Eu queria correr ou vomitar ou os dois, mas eu não queria ficar ali. Eu fechei meus olhos com muita força. Abra seus olhos, começando a olhar para os seus pés. Dr. Franks falou. Isso era o que eu queria. Eu tentei lembrar de mim mesma, confrontar os meus medos. Eu abri meus olhos e me concentrei nos meus pés. Eu mudei o meu olhar do reflexo para os meus pés reais, que eram os mesmos, só apenas mais visíveis. Eu me senti um pouco mais calma. Levantei o olhar para os meus joelhos no reflexo. Minha pulsação aumentou um pouco, mas eu estava sendo forte. Movi o olhar até o meu peito, olhando rapidamente para as minhas mãos que estavam agarradas aos braços da cadeira, como se a minha vida dependesse disso. Meu estômago se revirou com a ideia de olhar para o meu rosto pela primeira vez em mais de uma década. Mas eu parecia normal. Eu fiz algumas caretas e meu reflexo me imitando. Tudo estava normal. Dr. Franks estava de pé ao lado do espelho, um sorriso em seu rosto. Eu fiquei me olhando por alguns minutos, o pânico sumindo. Achei que ali estava marcado o fim da minha exipetrofobia. A secretária do doutor abriu a porta atrás de mim para fazer uma pergunta. Foi aí que eu a vi. Ela andava de costas graciosamente, vindo da porta, os braços gesticulando como os de uma bailarina. Passou a secretária e entrou na sala. Eu não podia ver seu rosto, só a parte de trás de sua cabeça. Mas eu reconhecia a roupa. Leggings de oncinha, tutu rosa e sapatilhas de balé. Ela começou a dançar, pulava e arcava as costas, saltando para lá e para cá, se aproximando cada vez mais de onde estava sentada. Dr. Franks e sua secretária estavam engajados na conversa, nem sequer notaram a garota que entrou na sala ou o pânico que crescia em mim. Eu consegui juntar forças para virar e olhar para trás, mas não havia nada lá, apenas a secretária de pé na porta do consultório. Eu me virei de novo para o espelho e ela ainda estava lá, dançando em minha direção. Eu me levantei em um pulo e saí correndo da sala. Eu corri pela cidade até o meu apartamento, evitando olhar para qualquer lugar que fosse espelhado, mas ainda vendo-a dançando nos reflexos que eu não conseguia evitar.
Assim que eu estava na segurança da minha casa, eu respirei fundo, sentindo uma onda de alívio tomar conta de mim. Ela havia me encontrado, isso é certo, mas ali ela não podia me pegar. Eu me lembrei de muito mais. Vê-la fez as lembranças aflorar. Lembro que eu não tinha medo de me ver no espelho, eu tinha medo de vê-la, medo de que ela era capaz. Ela estava tentando me invocar novamente. Eu não posso voltar a olhar para o espelho. Essa vida aqui agora é minha.